Muito bem, eu queria fazer um bate-papo hoje aqui com vocês de como que uma história infantil, uma simples história infantil, pode nos ensinar muita coisa sobre o funcionamento do nosso cérebro. Vocês já devem ter ouvido falar do dito que a arte imita a vida, né? Isso, dentro da neurologia, é uma coisa que é muito prevalente. A gente vê muitas referências, por exemplo, na literatura de Machado de Assis, na literatura de Dostoiévski, sobre as suas próprias condições médicas. Ambos, tanto Machado de Assis quanto Dostoiévski, eram pessoas com epilepsia, e se percebe nos textos deles referências às suas condições médicas, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar do Charles Ludwig Dodgson, ou talvez já tenham ouvido falar do seu pseudônimo, o Lewis Carroll. Lewis Carroll, em seu livro Alice no País das Maravilhas, ele tem algumas passagens bastante interessantes. Eu vou ler alguns pequenos trechos aqui, né? Entretanto, essa garrafa não estava marcada como veneno. Então, Alice se arriscou a prová-la e, achando muito gostoso, tinha, na verdade, um gosto misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, caramelo, torrada com manteiga quente, ela logo terminou de beber. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como uma luneta. E, de fato, estava. Ela agora tinha somente 25 centímetros de altura e seu rosto iluminou-se com a ideia de que agora ela tinha o tamanho certo para passar pela portinha para aquele amável jardim. Em outro trecho, ele fala: não havia etiqueta desta vez com a palavra beba-me. Mas, apesar disso, ela desenrolou a garrafa e a levou aos lábios. Eu sei que alguma coisa está com certeza para acontecer, disse ela para si mesma. Sempre que eu como ou bebo alguma coisa, então eu já vou ver o que essa garrafa faz. Eu realmente espero que ela me faça crescer, pois eu realmente estou completamente cansada de ser essa coisinha tão pequena. Ela realmente fez. E mais cedo do que ela esperava, antes que ela tivesse bebido metade da garrafa, ela sentiu a sua cabeça apertando-se contra o teto e teve que curvar-se para salvar seu pescoço de ser quebrado. Ela soltou a garrafa apressadamente, dizendo para si mesma: é o suficiente, não quero crescer mais. Dentro da neurologia, essas referências que são colocadas no livro, distorções das formas humanas, elas são chamadas de dismorfopsias. No caso, as assim chamadas macropsias, as percepções de que as formas do corpo estão grandes, crescidas, e as assim chamadas micropsias, que são aquelas sensações de que estão as pessoas pequenininhas, ou que partes dos nossos corpos estão pequenininhos. Existe uma grande discussão na literatura do que pode ter inspirado Lewis Carroll a escrever esse tipo de alterações. Quer dizer, será que foi coisa só da cabeça dele? Há quem diga que ele talvez tenha tomado alguma droga alucinógena, né? Existe um debate grande em relação a isso. No entanto, existem condições médicas em que isso acontece. E não por acaso, no ano de 1945, as condições médicas que levavam a isso, essa síndrome foi assim denominada Síndrome de Alice no País das Maravilhas, em homenagem ao Lewis Carroll. Ora, existe uma série de condições médicas em que isso pode acontecer. Na verdade, até algumas condições bastante graves, mas na escancarada maioria das vezes não é uma condição grave e uma patologia tida como absolutamente banal, que é, na realidade, a enxaqueca. Opa, peraí. Enxaqueca não é uma dor de cabeça banal, né? Vamos tentar entender um pouquinho melhor essa história. Veja, a enxaqueca é uma doença que aflige cerca de 15% da população mundial e, nas palavras do Oliver Sacks, recentemente falecido, em seu livro Enxaqueca, ele disse que a enxaqueca é possível que nos dê pistas sobre as condições humanas mais profundas. É uma situação que permite que a gente
consiga entender a biologia cerebral de uma forma em vivo, né, dentro do próprio organismo, de uma maneira muito, muito profunda. Tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é isso, essa condição que afeta 15%, em torno de 15% da população mundial. Dor de cabeça é, sem dúvida, o sintoma mais prevalente, mais comum na enxaqueca. É uma dor de cabeça que geralmente é muito limitante, ela lateja, pode doer metade da cabeça, existe uma série de situações que pioram a dor, tipo pisar no chão, tossir, balançar a cabeça, são situações que geralmente levam a badaladas mais intensas, o latejamento piora em condições de esforço físico usual. Acompanham as crises, em geral, sensação de náusea, às vezes vômito, uma aversão à luz, uma aversão a som, aversão a cheiro, e essas pessoas, em geral, estão muito limitadas durante as crises. Isso acontece de uma maneira periódica ao longo da vida, com muitos potenciais desencadeadores. No entanto, a enxaqueca nem de perto é apenas uma dor de cabeça. A gente sabe que em torno de 1/5 das pessoas que têm enxaqueca apresentam periodicamente, em geral junto com as suas dores de cabeça, mas pode ser inclusive independente da dor de cabeça, sem que a dor de cabeça aconteça, algumas manifestações neurológicas transitórias. Essas manifestações, na sua maioria das vezes, são manifestações visuais. O que acontece é que o indivíduo inicia algumas alucinações visuais, ele vê pequenos pontinhos luminosos, que a gente chama de fosfenas, como que vagalumes na visão. Esses pontos luminosos começam a ter um aspecto tremulante, eles vão crescendo, eles vão se espalhando pelo campo visual e vão causando um certo borramento da visão no rastro desse aumento do alastramento pelo campo visual. O fenômeno visual, no entanto, não é o único que pode acontecer. Você pode ter formigamentos de um lado, do outro do corpo, dos dois lados do corpo, e até, eventualmente, sintomas que podem suscitar um pouco mais de preocupação. Dificuldades para falar, visão dupla, confusão mental, até mesmo sonolência. Tá? Tipicamente, esses sintomas eles duram ali em torno de 5 a 60 minutos e eles são de resolução espontânea. Eles acabam sozinhos e, de novo, podem ou não estar acompanhados de dores de cabeça e esses fenômenos se repetem ao longo do tempo de uma forma periódica ao longo da vida do indivíduo. De onde que vem isso? Na verdade, essa história é uma história muito interessante. Né? Essa história remonta à década de 40 do século passado, quando um neurofisiologista brasileiro, ao Brasil, chamado Aristides de Leão, ele, estudando tecido nervoso de alguns animais, ele notou que, quando a gente fazia um estímulo num determinado ponto desse tecido nervoso, havia uma onda de alteração da atividade elétrica que se espalhava por aquele tecido nervoso, como uma pedrinha num lago. Imagina que eu estou jogando uma pedrinha num lago e tem uma onda decorrente dessa pedrinha que eu joguei. Uma onda de alteração da atividade elétrica que se espalhava no tecido nervoso daquele animal, que se espraiava com uma velocidade de 2 a 3 milímetros por minuto. Algum tempo depois, um outro sujeito chamado Lashley, ele próprio portador de enxaquecas com alterações visuais essas que são chamadas de auras da enxaqueca, ele desenhou as suas próprias auras. Né? Isso aqui são as auras de Lashley desenhadas. E ele viu que, ao longo do tempo, aquela aura ia aumentando, ia borrando o campo visual, e ele relacionou aquele fenômeno visual como anatomicamente relacionado a uma disfunção da parte do cérebro que controlava a visão, que a gente sabe que é a parte posterior, o lobo occipital. Através de um cálculo muito simples, eu falei, bom, se isso aqui está se espalhando no meu campo visual com essa velocidade, talvez isso esteja se espalhando no meu córtex numa velocidade de 2 a 3 milímetros por minuto. E foi feito o link entre as assim chamada depressão cortical alastrante de Leão, o fenômeno descrito pelo neurofisiologista brasileiro, e as auras de enxaqueca.
desde a década de 40 do século passado, essa é a explicação mais plausível para que aconteçam as auras de enxaqueca. No entanto, a gente sabe que esses fenômenos, eles podem eventualmente acometer diversas outras partes do cérebro. Partes essas, eventualmente associadas ao córtex associativo de visão, e que, nessas condições, outras alucinações não tão simples quanto ver luzinha, ver um zigue-zague, podem acontecer. A gente pode ter, sim, nessa situação em que essas áreas do cérebro estão acometidas, distorções de formas, as tais dismorfopsias, que foram descritas no livro na Síndrome de Alice no País das Maravilhas e estão presentes na Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Portanto, disfunções transitórias de determinadas áreas do cérebro poderiam, em tese, estar relacionadas a isso, e isso é algo que, mais recentemente, através de estudos de ressonância magnética funcional, tem se demonstrado. Quer dizer, aquela ideia que surgiu num laboratório de pesquisa de um neurofisiologista brasileiro na década de 40 do século passado, na era pré-invenção da ressonância magnética, mais recentemente passou a ser demonstrada em estudos com mais tecnologia, com mais modernidade, vamos dizer assim, envolvida. Tá? A gente entende que a enxaqueca, portanto, está de longe de ser uma condição puramente relacionada a apenas uma dor de cabeça. E a gente sabe que ela tem muitos outros sintomas que são a tradução clínica de alterações transitórias que são a expressão clínica da biologia cerebral dos indivíduos. Então, minha sugestão é que, da próxima vez que alguém estiver andando e estiver vendo pessoas com cabeças muito grandes, pescoços muito compridos, talvez seja interessante marcar uma consulta com o médico, mas provavelmente a gente vai estar diante apenas de uma manifestação transitória ligada ao cérebro enxaquecoso de vocês. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.